dia, meu irmão, minha irmã. Muito bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo, hoje, dia 21 de junho do ano de 2020. Como é bom iniciarmos esse domingo com esta bela lembrança. Lembrança que a morte não venceu Cristo. Lembrança que Cristo venceu a morte. A lembrança que o nosso Salvador está vivo, que a nossa salvação está nas mãos de Jesus, aquele que sempre esteve vivo, que continua vivo, que voltará, por fim, na eternidade, para levar o seu povo para junto dele. Como é bom iniciarmos o domingo com esta lembrança, e com esta lembrança, com esta mensagem, eu quero dar a você as boas-vindas nesse momento de escola dominical. Vamos orar? Nosso eterno Deus, amado Pai, que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, esteja afofando, ó Pai, em nosso coração, em nossa mente, a Tua palavra, ó Pai. Nos desperta, ó Pai, nesta manhã, uma vez mais, para o estudo da Tua palavra. Nos desperta, ó Pai, uma vez mais, para que possamos compreender a grandeza, a profundidade do Teu amor para conosco. Nos abençoa nesta manhã e fala ao nosso coração, ó Pai, é o que clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você é muito bem-vindo a este momento de estudo da palavra, esse momento de adoração, esse momento de oração que temos pela manhã. Nós vamos começar então esse momento louvando a Deus. Nós vamos cantar um hino, o hino 250 dos nossos Inário Novo Cântico, que tem como título A Voz de Jesus. Louvemos ao Senhor cantando juntos este hino. Descansar em mim e confiante receber conforto e paz sem fim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração. Abrigo e paz eu nele achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: da vida fonte eu sou, as águas vivas vem beber, de graça eu sempre as dou. Fui a Jesus e me prostrei, as águas e bebi. Jamais sede sentirei, estando sempre ali. Ouvi o Salvador dizer: do mundo eu sou a luz. Oh, vem a mim, pois qual farol peguei desde a cruz. Fui a Jesus e nele achei o sol que brilha em mim. E nessa luz eu andarei até da vida ao fim. Amém.
Como é bom ouvirmos a voz de Jesus, aquele que nos promete o descanso, que promete a luz da vida, que promete a água da vida. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Ao longo dos domingos, nós temos meditado em nossa escola dominical sobre a superação dos obstáculos. A vida tem nos apresentado uma série de obstáculos que estão diretamente relacionados à nossa vivência como cristãos. São alguns obstáculos espirituais, obstáculos físicos, emocionais, e na palavra de Deus nós aprendemos a suportá-los e enfrentá-los. Temos meditado no livro de Esdras, no livro de Neemias, e tem sido um deleite para cada um de nós, ao longo desses domingos, meditar sobre a palavra de Deus e como a palavra de Deus nos encoraja, como a palavra de Deus nos fortalece. Hoje, especialmente, o nosso tema será sobre as oposições e como enfrentá-las. Deus e as nossas oposições. Como enfrentar as oposições? Como enfrentar estas situações que muitas vezes se colocam diante de nós? Todos nós temos oposições. Nenhum de nós podemos dizer que estamos isentos de enfrentar oposições. E o fato de sermos cristãos não nos isenta dessas oposições. A questão é como enfrentá-las. O nosso texto base, Neemias, capítulo 4, está aparecendo aí para você, versículo 1, texto que nós vamos ler neste instante. Neemias, capítulo 4, versículo 1. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Como lidar com as oposições? Nesta manhã, o nosso objetivo é poder compreender um pouco isso. Como lidar com as nossas oposições. Oposições, nós podemos entender que são sinônimos de adversidades. O que é uma oposição e o que é uma adversidade? São sinônimos. A oposição é uma força que vem de encontro e de maneira proporcional àquilo que nós estamos fazendo. Já a adversidade pode ser uma força parada, um elemento estacionado na nossa frente e que deve ser superado. Então, ambos nos chamam a atenção sobre a nossa caminhada. Neemias, no capítulo 4, nós lemos apenas o versículo 1 nesse instante, mas basicamente nós vamos meditar em todo esse capítulo. Neemias, capítulo 4, nos traz uma história de encorajamento sobre como lidar, como enfrentar, como superar as adversidades e levar a obra de Deus adiante. Eu e você somos cristãos e somos chamados a uma obra. A obra de Deus a qual nós somos chamados é a obra de sermos suas testemunhas. Nós somos chamados a essa obra. E a questão é, como vamos servir ao nosso Deus nesta obra? Como podemos servir ao nosso Senhor se temos enfrentado adversidades? Como servir a Deus se temos oposições diante de nós? É algo para a gente pensar. Então, o fato de sermos filhos de Deus não nos isenta de adversidades. Mas, meu irmão, minha irmã, eu e você podemos aprender a superá-las. É esse o nosso objetivo desta manhã. Aprender a superar as adversidades, oposições que surgem na nossa vida e assim continuar servindo a Deus como sua testemunha, como sal nesta terra, luz entre os homens.
É importante a gente relembrar sobre o livro de Neemias. A gente começou semana passada a meditar nesse livro, que no capítulo 1 nós temos todo aquele contexto, né? O capítulo 1 e o 2, no qual Neemias recebe as notícias a respeito de Jerusalém. E Neemias vai ser liberado para reconstruir o muro em Jerusalém. Ele vai receber não apenas a liberação do rei, como ele vai receber também todo tipo de apoio para que ele pudesse trabalhar em Jerusalém e pudesse angariar outras pessoas para essa função. E rapidamente Neemias vai conseguir uma grande leva de pessoas que se dispõem a com ele servir em Jerusalém. Porém, como a história nos ilustra aqui, né? Esse momento calmo, esse momento sereno de Neemias é rapidamente substituído pelo surgimento de adversidades. Nós temos especialmente três pessoas mais especificamente, duas mais intensamente, uma terceira menos, mas que se levantam rapidamente como inimigos de Neemias e do povo de Deus na construção desse muro: Sambalate, Tobias e Gesem. No capítulo 4 de Neemias, nós vamos ver, então, como Neemias vai lidar com essas adversidades e oposições que esses três homens colocam diante de Neemias e colocam diante do povo de Deus. Na verdade, meu irmão, minha irmã, o texto nos ensina como sermos povo de Deus, porque o povo de Deus sempre terá adversidades. A superação das adversidades, conforme vamos ver aqui em Neemias, está em olharmos àquele que nos chama para viver para a sua glória. Não existe uma receita mágica de como superarmos as adversidades. A superação das adversidades está em olharmos para Deus, aquele que nos chama a viver para a sua glória. Assim como Neemias, não olhemos as circunstâncias, mas olhemos o grande amor de Deus. Começando especificamente, então, o nosso estudo bíblico, eu quero destacar hoje algumas lições sobre como superarmos, ou como lidarmos, ou como enfrentarmos as adversidades. Basicamente, em nosso estudo, nós vamos falar de três situações que Neemias vai enfrentar, e são situações que eu e você, em maior ou menor grau, já enfrentamos em nossa vida espiritual, em nossa vida emocional, em nossa vida física. A zombaria, as ameaças e o medo e o desânimo. A zombaria é aqueles que não reconhecem-nos como pessoas capacitadas para servir a Deus. As ameaças, aqueles que não apenas nos reconhecem, como tentam nos intimidar. E o medo e o desânimo é uma adversidade interna que muitas vezes se levanta contra nós. Quero que você aprenda, que eu aprenda nesta manhã, que diante de toda e qualquer adversidade nós devemos lembrar a quem nós servimos. A quem nós servimos. Vamos começar falando então um pouquinho sobre a zombaria. E para isso eu gostaria de reler, ou melhor, ler, porque nós não lemos ainda, alguns outros versículos do capítulo 4. Olha só, Neemias capítulo 4, vamos ler o versículo 2 e 3. Diz assim: Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, lembrando que quem está falando aqui é Sambalate, que a gente viu no versículo 1. Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Há uma mobilização para impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Sambalate, que é o governador de Samaria, que fica ao norte de Jerusalém,
é o grande articulador desta oposição, mas não apenas ele. Ele, Tobias, Gesem se levantam contra o povo de Deus. A primeira forma de adversidade que o povo vai enfrentar são aqueles que buscam zombar do esforço do povo de Deus. O ataque deles é com palavras, mas não é apenas com palavras contra o próprio povo de Deus, mas palavras contra Deus. Por exemplo, o versículo 2, essa parte até que eu grifei aí no final do versículo 2, ele está chamando os judeus de fracos. Homens miseráveis, frágeis. É interessante que ele faz essa pergunta: permitir-se isso? Quem vai permitir? Nós vamos permitir? Porque eles são tão fracos. Será que eles vão sacrificar? Em outras palavras, eles ainda acreditam em Deus? Deus ainda existe para eles? É interessante essa outra pergunta que ele faz, né? Darão cabo da obra num só dia? Em outras palavras, os judeus nem sabem o que eles estão fazendo, eles não têm noção da grandiosidade da obra. Renascerão as pedras que foram queimadas? Em outras palavras, está tudo destruído, eles não vão conseguir fazer isso. Os Tobias e junto com Sambalat zombam tanto que ele chegou a afirmar, né? Esse muro de pedra vai ser derrubado por uma raposa. Uma simples raposa que encostar nesse muro vai derrubar. Em outras palavras, Tobias, Sambalat zombam não apenas do povo de Deus, mas zombam da fé que esse povo tinha em Deus. Em outras palavras, deixa eles não vão conseguir fazer nada. A zombaria tem um objetivo, e o objetivo é minimizar com que aquele povo, aquelas pessoas que estavam trabalhando, se sentissem inferiores. O objetivo da zombaria é inferiorizar as pessoas. E como lidar quando pessoas nos tratam como inferiores? Essa é uma pergunta importante. Como lidar quando pessoas nos tratam como inferiores? O que eu posso fazer se uma pessoa me trata como alguém inferior? Vamos ver a reação de Neemias? Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na presença dos que edificam. O que fazer diante de pessoas que muitas vezes nos minimizam, nos tratam como inferiores? Orar. Orar. Diante de toda e qualquer adversidade, lembre-se a quem você serve. Ore ao Senhor, entregue isso a Deus. Você não é o vingador. Não é você que deve fazer vingança. Não é você que deve tomar as rédeas da história na mão e executar os planos. Os planos são de Deus. Entregue a Deus. Ore a Deus, exponha a Deus a sua adversidade e peça para Deus: haja, Senhor. Venha agir. Venha agir, ó Pai. A reação de Neemias é, uma vez mais, a oração. Neemias é um homem piedoso e sabe que diante de toda e qualquer adversidade ele deve lembrar que ele não está fazendo nada para si. Ele está servindo a Deus e, portanto, é Deus que honrará o seu nome. Lembre disso, você é um servo de Deus, Deus honrará o seu nome. Como que Deus agiu diante da oração de Neemias? Capítulo 4, versículo 6. Assim, edificamos o muro. Cadê a zombaria? Cadê os inimigos? E todo o muro se fechou até a metade da altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. No meio das dificuldades, das adversidades, das zombarias, Deus deu ânimo ao povo para trabalhar. Cadê a zombaria? Nós oramos, entregamos nas mãos de Deus e deixamos para trás. Vamos trabalhar. Vamos servir a Deus. Vamos ser sal nessa terra, ser luz entre os homens. Há pessoas que se opõem a adversidades. Entregue nas mãos de Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Deus vai dar-nos ânimo para trabalhar. Mas seguindo, uma segunda adversidade que o povo de Deus enfrentou
foram as ameaças. As ameaças são situações que se colocam como problemas insuperáveis. Vamos ver quais são as ameaças. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Os inimigos percebem que a estratégia de apenas zombar, uma guerra retórica, não prosperou. E agora essa oposição vai ser intensificada com a ideia de uma guerra física. Veja que são 4 grupos: Sambalate, Tobias, que se juntam, de um lado os arábios, os amonitas e outros, as asdoditas e outros. Em outras palavras, ao norte Sambalate e os samaritanos, a leste Tobias e os amonitas, ao sul Gesem e os arábios, e agora ao oeste os asdoditas. 4 povos, 4 líderes ímpios que se levantavam contra o povo de Deus, se levantavam de todos os lados. O que fazer? Como lidar com uma ameaça tão densa como essa? Até então o povo tinha ânimo, mas e agora? E foi interessante que entre os judeus, o primeiro passo da guerra, né, desses 4 povos, foi anunciar entre os judeus que eles iriam atacar. Então, antes de atacar, os judeus já sabiam que viria o ataque. Na verdade, é uma estratégia de desânimo, né? Uma estratégia de desânimo. Como lidar com ameaças? Vamos ver o que Neemias fez? Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Neemias, ao saber desse plano, ao saber dos intentos do inimigo, ele ora. Ele busca confiar em Deus. Mas como resultado também da precaução e da boa gestão, ele se prepara. Pusemos guarda contra eles de dia e de noite. É interessante que o texto bíblico, depois você lê todo o capítulo 4, vai dizer que os trabalhadores trabalhavam numa mão com a enxada e na outra mão a espada, aguardando o ataque. Ninguém andava sozinho, andavam sempre de duplas, para que um pudesse proteger o outro. A precaução. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Veja que há uma junção de forças. Deus que edifica, mas as pessoas, Deus que guarda a casa, mas também aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus guarda-nos, mas também Ele espera de nós a nossa ação sábia, a nossa ação de precaução. Nós estamos diante de uma ameaça, que alguns falam de uma ameaça econômica. O que eu vou fazer diante dessa ameaça? Primeiramente, eu vou orar e depois eu vou me precaver. Eu vou ter meios para atravessar esse momento difícil. Você talvez se sinta ameaçado pelo vírus, o Covid-19 que está na nossa cidade. O que eu vou fazer? Eu vou me trancar dentro de casa, não vou sair dela, mas eu vou também orar e eu vou também me precaver. É claro que a possibilidade do evitar o contato com outras pessoas é uma estratégia, mas e se eu preciso sair trabalhar? E se eu preciso sair no mercado? E se eu preciso ir num hospital? E se eu preciso ir numa farmácia? E se eu preciso desenvolver as atividades diárias? O que eu vou fazer? Eu vou ficar, talvez, perturbado, agitado? O que eu vou fazer? Eu vou orar e vou me precaver. A oração não substitui a precaução. E a precaução não substitui a oração. A oração é a confiança no poder de Deus. E a precaução é fazer aquilo que Deus mesmo, em sua sabedoria, nos capacita e nos ensina a fazer. Como nós aprendemos semana passada com John Bunyan, né? Ore como se tudo dependesse de você. Ou melhor, ore como se tudo dependesse de Deus. E após orar, faça aquilo que Deus nos ensina, como se tudo dependesse de você.
É maravilhoso a gente saber que a gente não está sozinho. É maravilhoso sabermos que nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Diante das ameaças, lembre-se de Deus. Ore, se precaveja. Deus tem cuidado de cada um de nós. É interessante aqui o texto, qual é a reação de Deus depois da oração de Neemias. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos, todos nós ao muro, cada um à sua obra. Neemias sabia, a partir de Deus, quais eram os planos dos inimigos. E os inimigos, é interessante isso no texto, souberam que Neemias já sabia, Neemias e o povo já sabiam onde eles iriam atacar. Então, por que eles vão atacar? Se eles já sabem onde, ou Neemias já sabe como se proteger. Então a ameaça acabou sendo frustrada, a ameaça acabou não dando certo por causa disso. Como lidar com zombaria? Ore e entregue os zombadores a Deus. Como lidar com ameaças? Ore e tenha precaução. Faça aquilo que é possível. E o medo e o desânimo? O medo e o desânimo é o terceiro e a pior das adversidades que nós estamos vendo aqui. Porque ela é uma adversidade interna, ela não é externa. O inimigo não está fora, o inimigo está dentro. Como lidar com isso? Vamos ver o texto bíblico, a situação que surge. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Interessante o versículo 10, né? Os carregadores, aqueles que estavam trabalhando, já estavam desfalecidos das forças, dizendo, é muita coisa. E entre os judeus corria novamente a história de que eles entrariam e atacariam o povo. Como lidar com as frustrações relacionadas, as adversidades relacionadas ao medo e ao desânimo? Aparentemente, o povo que outrora, diante da zombaria, teve ânimo para trabalhar, diante das ameaças, confiou em Deus e se precaveu, agora começa a desanimar. E aqui é uma dificuldade muito grande, né? É interessante que, se você ler depois o versículo 12 e 13, você vai ver que a expressão 10 vezes. Por 10 vezes se dizia que o trabalho era muito, por 10 vezes se dizia que estavam cansados, por 10 vezes se dizia que os inimigos atacariam. Essa expressão 10 vezes é tipo uma retórica para dizer muitas vezes. E quando você fala muitas vezes algo, você passa a acreditar naquilo. É interessante isso, né? Você passa a acreditar naquilo e você mesmo é levado por aquilo. E de tanto eles falarem, é muito trabalho, é muito trabalho, é muito trabalho, eles estavam realmente achando que era muito trabalho e por isso desanimaram. Eles já tinham reconstruído mais de 70% do muro, mas estavam reclamando, é muito trabalho, mas já fizeram a maior parte. Já estavam chegando à linha de chegada, já estavam no final. E é interessante que muitas vezes na nossa vida é assim, meu irmão, minha irmã. A gente já está atravessando aí 3 meses nesse momento difícil e estamos chegando na linha de chegada. Já há indícios de que talvez no próximo mês, no mês de julho, no mês de agosto, nós vamos chegar àquilo que eles vão chamar de nova normalidade. Estamos chegando na linha de chegada, perseverar, não desanimar. O momento não é de desânimo, é um momento de confiança. Até aqui Deus nos guardou, Ele vai nos guardar, Ele vai estar conosco, Ele vai nos dar esperança e encorajamento. Meu irmão, minha irmã, como lidar com o desânimo? Veja o que Neemias vai falar para o povo. Versículo 14. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. E o versículo 20. O nosso Deus pelejará por nós. Lembrai-vos do Senhor. Como lidar com o desânimo? Lembre-se quem te chama para a obra. Lembre-se do Senhor.
Lembre que Ele é grande, que os inimigos diante dele caem. Lembre que o nosso Deus pelejará por nós. Lembre quem é o nosso Deus. O Deus soberano, o Deus de todo poder, de toda a graça. Neemias queria que o povo lembrasse quem é o Senhor, lembrasse quem eles serviam. Meu irmão, minha irmã, como lidar com as adversidades? Com o medo, com o desânimo, com as ameaças, com a zombaria? Lembre-se a quem você serve. Diante da zombaria, ore e entregue a Deus. Diante das ameaças, ore e se precaveja. Diante do medo e do desânimo, ore e lembre quem você serve. Como lidar com toda e qualquer adversidade? Olhando para Deus. Alguns princípios para nós concluirmos a nossa meditação. A igreja, que sou eu e você, quando se dispõe a servir a Deus, o inimigo se levanta. Por que houve tantas adversidades? Por que vários povos, vários governadores se levantaram contra Neemias? Se levantaram porque eles estavam servindo ao diabo. Essa é a verdade. Muitas vezes, pessoas que são até nossos amigos, que estão ao nosso redor, mas que ainda não servem a Deus, que não são filhos de Deus, podem ser usados pelo inimigo sem mesmo saber, porque nós estamos servindo ao Senhor. Quando o povo de Deus se reúne para servir a Deus, o inimigo se levanta. Quando você, na sua vida, está servindo a Deus, quando você está com um testemunho verdadeiro, quando você está sendo sal nessa terra, luz entre os homens, tenha certeza, alguém, que no caso é o inimigo, está irado e buscará colocar adversidades e oposições. Talvez esses ataques venham por meio de zombaria. Se for isso, ore pelas pessoas que zombam por você. Abençoe os seus inimigos, ore pelos inimigos. Entregue-os a Deus. Se for ameaças, ore e tenha precaução. Se tudo isso gerar medo e desânimo, ore e lembre-se de quem você serve. Não tenha medo, pois Deus o protege. Há uma frase de Henri Thoreau que diz: não há nada a temer, senão medo. E como que eu vou? Se não há nada a temer, como assim eu vou temer o medo? Se não há nada a temer, por que eu vou temer o medo? Muitas vezes o medo é aquilo que paralisa as pessoas. E como superar o medo? Tire os olhos da incapacidade, tire os olhos da fraqueza, tire os olhos da situação e olhe para Deus. O medo muitas vezes paralisa. O medo, na verdade, é a sinalização em si da falta de fé. O medo preenche a nossa mente com a pequenez e nos esquecemos que a nossa mente deve ser preenchida com a grandeza de Deus. Lembre-se da ordem de Neemias. Olhe para Deus, não olhe para o inimigo. Tema a Deus, não tema homens. Olhe para o Senhor, preencha a sua mente com a grandeza do nosso Deus. Não há nada a temer senão o medo. Livre-se dele e olhe para Deus. Para nós concluirmos nossa meditação, nosso estudo dessa manhã. Diante de qualquer adversidade, o nosso desafio é olhar para Deus e continuar a servi-lo sem desanimar, pois o Senhor, grande e temível, nos protege. Lembre-se, não é você que vai ter que, por você, superar as adversidades. A força e o poder não estão em você, estão em Deus. Não desanime, continue, prossiga. Deus há de cuidar dos seus filhos. O Deus grande e temível nos protege. Para a gente encerrar essa nossa meditação, eu quero que você marque bem isso na sua mente. Olhe para Deus, continue a servi-lo, não desanime, Deus te protege. 1 Coríntios 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, o vosso trabalho, não é vão. Olhe para Deus. Não desanime. Olhe para Deus. Como nós vimos diante de toda e qualquer adversidade, lembre-se de quem você serve. Deus cuida de nós. As nossas oposições podem e serão superadas estando juntos ao Senhor. Diante de toda e qualquer tribulação, lembre-se de quem você serve. Lembre-se quem é o seu Senhor. Nós somos chamados a superar os obstáculos da vida, as oposições que se colocam. Confie em Deus. Deus tem cuidado de nós. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça nesse instante e vamos, uma vez mais, falar com o nosso Senhor. Eterno e poderoso Deus, nesta manhã nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor. Nos colocamos, ó Pai, diante de Ti para servi-lo, para Te buscar, para Te engrandecer, ó Pai. E ao Senhor, buscando-Te, ó Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, ó Pai, muitas vezes as nossas fraquezas, e diante, ó Pai, de situações que se levantam, sejam zombarias, ameaças, medo, desânimo, nos ensina, ó Pai, a olhar para Ti, não para as circunstâncias. Nos ensina, ó Pai, a olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Nos ensina, ó Pai, a reconhecer que em Ti há grandezas incomparáveis e que em Ti podemos, ó Pai, encontrar a alegria da nossa vida. Ó Pai, nos ensina a orar mais, nos ensina a confiar em Ti, ó Pai, fazermos aquilo que nos é possível, mas principalmente olhar para Ti e confiar no Senhor. Graças Te damos pela mensagem dessa manhã, nos abençoa nesse dia do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus em sua graça te proteja nesse dia. Que Deus na sua graça cuide de você. E assim você possa ter um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Um dia certamente manifesto pela grandeza, pelo amor, pela graça do nosso Salvador. Eu vou ficando por aqui. Logo mais nos encontraremos novamente no culto de louvor a Deus. Desejo que você possa ter a confiança no nosso Deus, um Deus de promessas. Que Deus te abençoe e até às 6h30, ao vivo, em nosso culto desta noite, se Deus quiser. Forte abraço.